Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Como é bom estarmos juntos para lermos a palavra de Deus e crescermos um pouco mais nas verdades espirituais. Nós encerramos o circuito bíblico, então, o estudo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o Sermão do Monte, entendendo um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Logo, logo a gente já inicia o próximo circuito, mas eu tenho certeza que será bênção. Vamos então orar a Deus, pedir para que Ele nos inspire, para que o Espírito Santo de Deus nos mova e nos ensine mediante a palavra. Papai, muito obrigado por este privilégio que nós temos de ler a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos e a liberdade que nós temos de viver em família, viver como igreja. Espírito Santo de Deus, eu te peço que neste momento você ministre aos nossos corações, Papai, que o teu nome seja glorificado, que nós possamos te honrar enquanto a gente lê a tua palavra, enquanto a gente permite que o Espírito Santo mova em nossos corações. Então, transforma este momento em algo relevante para o nosso crescimento. Precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem algo que é inerente a todo ser humano, seja ele cristão ou não cristão, que é um desejo que nasce em nós, um desejo pelo prazer e um desejo pela felicidade. Né? Isso está em mim, isso está em você. Nós temos esse impulso, nós ansiamos por uma felicidade, nós ansiamos pelo prazer. O problema nunca foi o prazer, Deus criou o prazer. Né? O problema nunca foi nosso desejo pela felicidade. O problema foi, ou tem sido, ou é, quando a gente busca o prazer e a felicidade em lugares errados. Né? Então o problema não é o prazer, o problema não é você querer ser uma pessoa feliz, isso faz parte de nós, isso faz parte da nossa finitude. O problema é quando a gente busca em lugares errados. E também o problema é quando a gente atrela a nossa felicidade às sensações de prazeres momentâneos. É aí que começa dar ruim para a gente, porque a gente atrela que para eu ser feliz eu preciso ter sensações de prazer. E é por isso que a gente está em uma busca incessante, interminável, inalcançável por uma felicidade utópica. Então, as pessoas que têm prazer no dinheiro e atrelam a felicidade a esse prazer estão correndo atrás do vento e não buscam. Então elas alcançam uma situação econômica, aquilo nunca é suficiente e ela continua buscando, buscando, buscando. Isso é muito comum. No nosso contexto, muitos de nós, a gente sai do nosso país de origem em busca de uma felicidade. E ela 99% ela está atrelado a uma mudança de realidade econômica. Então, isso está em nós. Quando a gente coloca a felicidade no lugar errado, isso tem um custo altíssimo para o nosso coração, porque a gente nunca chega no ideal de felicidade. Não importa o quanto de contratos que você feche. Às vezes, o prazer não está nem mais atrelado ao dinheiro. O prazer está atrelado ao seu reconhecimento. Cada contrato, as pessoas falando de você, aquilo produz em você uma sensação de prazer por conta do reconhecimento, por conta da aceitação. Muitas pessoas atrelam a felicidade ao prazer das relações. Então, a pessoa ela não consegue ficar sozinha de jeito nenhum. Ela está sempre pulando de um relacionamento a outro relacionamento, seja relacionamento de amizade e seja em relacionamentos amorosos, porque ela está em busca de algo que ela nunca vai encontrar, porque ela está atrelando ao estado de felicidade às sensações de prazer naquela relação. Só que a gente sabe que qualquer relação humana, os prazeres são momentâneos. Né? Quando você encontra um grande amigo que vocês conectam, aquela sensação de prazer, ela vai embora no momento que vocês começam a ter conflitos.
Isso acontece nas relações de namoro, isso acontece nas relações de casamento. E é por isso que as pessoas, como elas estão atrelando a felicidade às sensações de prazer, quando elas param de sentir prazer nas relações, o que elas fazem? Elas vão embora, elas saem, elas quebram as relações. Porque no discurso delas, elas estão falando, eu quero ser feliz. E a felicidade delas está atrelado ao prazer que aquela relação traz para a pessoa. Só que isso é um conceito errado de felicidade. Muitos acham que a felicidade vai ser por conta dos títulos, por conta dos sucessos acadêmicos. Então, esse buraco do nosso coração, ele existe, ele é real. O problema é onde e como nós temos tentado resolver. E aí a gente vai olhar para o Evangelho, a gente vai para a Palavra de Deus, e, na verdade, o que o reino de Deus faz em nós, produz em nós, o que o Espírito produz em nós, na verdade, é um estado interno de felicidade que independe das circunstâncias. Essa é a nossa é o maior presente que nós podemos receber, que é a nossa liberdade das circunstâncias. Isso não significa liberdade das tristezas, liberdade das tempestades, liberdade das tribulações, não. O que o Evangelho nos promete é que, independente das circunstâncias, tem algo que Deus produz em nós que nos deixa num estado constante de contentamento, de satisfação nele, não nas circunstâncias, mas isso é algo sobrenatural. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor, quando Ele é o nosso guia, quando Ele é o nosso salvador, de nada eu vou ter falta. Na verdade, deveria ser a nossa oração diária. Papai, me revela quem Tu és, me revela as bênçãos que o Senhor tem me dado, transforma o meu coração para que eu não sinta falta de nada, que Você seja o meu maior tesouro, para que Você seja tudo que eu precise para viver. Só que o problema é que a gente não faz isso, a gente pede as coisas porque a nossa felicidade está atrelado ao que essas coisas produzem de sensação em nós. Essas coisas vão sempre produzir sensações. O problema é que, como as sensações acabam, quando a sensação da paquera vai acabar, a sensação de um contrato fechando acaba, a sensação quando você ganha aquela bolada no final do mês, ela acaba, por isso que você está sempre precisando. A sensação que a bebida te traz de relaxamento, de prazer, ela acaba, por isso que você está sempre voltando nela e ela agarra você. Então a gente precisa entender como que Jesus, como que a palavra de Deus trabalha e expõe e explica o que é felicidade. Então a gente vai lá para onde? Para o Sermão do Monte. É o sermão mais famoso de Jesus, pregado pelo maior dos pregadores, que é o próprio Jesus. Então a gente vai, a partir do Sermão do Monte, entender um pouco mais qual é o conceito de felicidade e como que a gente alcança essa felicidade, né? A gente vai conversar só sobre uma característica daquele que encontrou essa felicidade hoje. É muito provável que no domingo a gente continue esse papo, mas vamos lá. Mateus capítulo 5, você pode abrir, versículos de 1 a 3, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Então, o bem-aventurados aqui é feliz. Outras traduções trazem como feliz. Felizes são, abençoados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, essa felicidade aqui não é uma sensação emocional, não é uma sensação causada por algo de fora, quando você
tá andando pelo campo e você olha uma paisagem bonita, linda, maravilhosa. Eu estava caminhando com meus filhos essa segunda-feira no Watchung e a gente pegou uma trilha pequenininha, a gente parou num lago e aí na beira do lago eu olhei assim para cima e aquelas árvores que ainda estão verdes, né? Aquelas árvores cheias, colado no lago, aquela coisa, aquela vista me deu uma sensação de prazer. Mas aquela sensação de prazer foi dada naquele momento porque eu fui impactado pela beleza da criação. Aquela sensação acaba. Então, o que Deus está falando aqui não é uma sensação momentânea. O bem-aventurado é algo que Deus produz em nós, é algo que é produzido em nós para aqueles que são filhos de Deus. E essa sensação de bem-aventurança transforma o nosso caráter e isso é visto do lado de fora, mas é de dentro para fora. Então, aqueles que são felizes, aqueles que são bem-aventurados, possuem algumas características. E aí aqui o Sermão do Monte ele vai começar a descrever como esses que são, o que acontece dentro dessas pessoas que são felizes, que são bem-aventuradas. E aqui Jesus já inicia o sermão falando que bem-aventurados, os felizes, os satisfeitos, os completos, bem-aventurados aqueles que são pobres, pobres em espírito. Então, já aqui, já tem um grande paradoxo com a cultura que a gente vive hoje. Porque, na verdade, a cultura de hoje é uma cultura de riqueza. É uma cultura, tudo é mais, nada é menos. Independente de que se for economicamente, de relacionamento, posse, tudo é mais. Aqui Jesus está falando, não, seguinte, tem algo que vocês precisam ter menos, tem algo que vocês precisam ser miseráveis. Só que aqui, Jesus não está falando da pobreza econômica. Então, muitos, historicamente, ou até hoje, adotam esse voto de pobreza. Jesus nunca pediu um voto de pobreza, né? Jesus não está falando aqui que nós precisamos parar de trabalhar, se juntar aqui, vamos começar a plantar, colher, esquece a sociedade capitalista, vai viver no mato. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de um estado de pobreza socioeconômica, não. Jesus está falando de uma pobreza espiritual. Então, o que é essa pobreza espiritual? A pobreza espiritual é o estado de plena convicção da miséria da nossa alma. É uma convicção dada pelo Espírito Santo da miséria da minha e da sua alma. É quando o Espírito revela a você que nada desse mundo vai satisfazer aquilo que eu e você buscamos. Não tem nada nesse mundo que vai nos preencher. E a gente escuta isso de forma comportamental, terapia, mas não é uma convicção mental, uma convicção do Espírito, de que a nossa condição de perdição da nossa alma, nada aqui pode saciar. E aí, se a gente não se encontra nessa compreensão de pobreza espiritual, de que nada nos salva, nós não conseguimos reconhecer o Jesus como nosso Salvador. O problema é que a gente, historicamente, na igreja, nós damos muito valor àquilo que a gente vê, e não às mudanças do caráter do lado de dentro. Então, a gente atrela um bom crente, o crente fervoroso, a um crente que vai à igreja, a um crente que para de falar mentira, ou para de xingar, ou para de beber, ou para de fumar, ou para de fazer sexo, ou para de fazer coisas do lado de fora. Sendo que não adianta você parar de fazer as coisas do lado de fora, se do lado de dentro você não compreendeu que você só está fazendo aquilo por conta da graça de Jesus. Porque se a gente atrela a nossa condição de
de um bom crente apenas as mudanças comportamentais, a gente vai, do lado de dentro, dizer que nós somos muito bons. Isso é um perigo. Nós vamos, do lado de dentro, atrelar que a nossa condição religiosa, a nossa condição humana, as coisas que nós estamos, então, produzindo na vida, e a mudança dos nossos comportamentos, ela vai ser atrelada ao nosso sucesso. Então, se a gente não entende, a base de tudo é a pobreza espiritual. Porque se a gente não entende quem nós somos diante de um Deus perfeito, e que não há nada que a gente faça que possa agradar a Deus, se não fosse pelo sangue de Jesus, se a gente não tem essa compreensão, a gente vai começar a atrelar ao nosso crescimento, ou as nossas mudanças, à nossa própria capacidade. E aí a gente corre um grande risco de ser como o fariseu, lá na parábola onde Jesus compara o fariseu com o publicano. Vamos ler comigo? Lucas 18, versículos 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falando: eu digo que este homem, o publicano, não o outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós, cristãos, corremos um grande risco de nos tornarmos como este fariseu. Deus, eu dou o dízimo do meu salário, eu dou o dízimo do grosso do meu salário, eu dou o dízimo do bruto, eu dou o dízimo, não só o dízimo, eu dou oferta, eu dou para afuar. Deus, eu vou para o culto todas as semanas, não deixo um estudo bíblico passar, jejuo todas as semanas, eu não sou um crente exemplar. Quando a gente corremos esse risco, muito, porque se Deus não cura essa nossa necessidade de significado, a gente vem para os costumes da vida cristã, ainda com esse buraco de significado, e a gente atrela os nossos comportamentos, os nossos sucessos comportamentais, e vai botando nessa conta. E a gente vai se inflando, a gente vai se enchendo e se achando um crentão. Corremos esse risco. Se Deus não revelar em nós constantemente a sujeira do nosso coração, nós vamos olhar para Deus como um crédito. Isso é um problema. Achar que porque nós dizimamos, ofertamos, porque a gente cumpre a nossa agenda religiosa, que Deus, por conta disso, precisa então dar algo para nós. Porque a gente cumpre essa rotina que a gente criou, ou às vezes rotinas que Deus manda a gente fazer mesmo, mas a gente atrela ao nosso comportamento humano, a gente começa a cobrar a Deus. A gente começa a falar assim: Deus, como assim? Vou na igreja, dou o dízimo, canto no louvor, sirvo com as crianças, dou para afuar oferto para todos os missionários, e eu ainda vivo nessa miséria, eu ainda vivo nessas condições sociais, eu ainda passo por tribulações, eu ainda tenho tristezas. Como assim, Deus? Se a gente não tomar cuidado, nós podemos nos tornar como este fariseu, e a gente vai achar que nós temos crédito com Deus, sendo que a gente não tem crédito nenhum. Nós somos esse publicano, miserável homem que sou. Ele fala assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O publicano, ele teve uma consciência da pobreza espiritual. Se a gente não tem essa consciência da pobreza espiritual, nós chegamos diante de Deus com o peito cheio. E isso é orgulho, achando que a gente tem algo para mostrar para Deus.
E aí, se a gente acha que tem algo para mostrar para Deus, significa que nós não reconhecemos a graça de Jesus. Se a gente não reconhece a graça de Jesus, significa que nós não somos salvos. Por isso que a condição, Jesus fala, se nós não formos pobres em espírito, não tem como nós sermos do reino de Deus. Não tem como. Aqueles que foram salvos, a primeira coisa para o salvo é reconhecer a condição de pecador, é reconhecer a condição da dívida. Se a gente não reconhece a nossa dívida, não tem como a gente reconhecer o presente. Se a gente não reconhece a dor, não tem como a gente reconhecer o real prazer. Se a gente não reconhece o nosso desespero, não tem como a gente reconhecer a dádiva, o céu, o tesouro, que está nos aguardando lá, mas que começa aqui. E aí você fala, então, como que a gente pode alcançar? Como então eu alcanço a consciência da pobreza espiritual para que nós sejamos felizes e satisfeitos? Isaías, quando ele é impactado pela glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como que você vai ter a plena consciência da sua miséria espiritual entrando na luz que ilumina? Deus é luz. Isaías foi impactado pela luz. Quando ele foi impactado pela luz, ele foi, da mesma forma que ele olhou para a luz iluminou a sujeira. Ele caiu de joelhos com a convicção da pobreza espiritual dele. Para a gente alcançar essa compreensão, precisamos entrar na luz. Precisamos ir para a luz, que é o próprio Deus. Precisamos nos relacionar com a luz, para que ela nos ilumine. Precisamos nos deixar ser impactados por essa luz, para que ela ilumine a miséria da nossa alma. E como que a gente faz isso? Irmãos, tem duas formas de você exercer as práticas espirituais, como leitura, oração, vida em comunhão. Nos seus momentos de devoção, quando o Espírito começa a falar, ou quando você é impactado por uma verdade, eu tenho uma pergunta. Você, em primeiro lugar, você pensa no outro ou você pensa em você? Quando você está numa comunhão, quando você está num culto público, onde o pastor está expondo o ensinamento, e aí você começa a absorver algumas verdades, minha pergunta é, você pensa primeiro no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu amigo, no seu patrão, ou você deixa a verdade permear em você e revelar quem você é? Então, para a gente, em primeiro lugar, para a gente alcançar essa consciência, nós precisamos permitir que a luz revelada na palavra, que a luz revelada na vida em comunhão, que a luz revelada na oração, que é a conversa com o próprio Deus, que Jesus abriu esse caminho, que ela ilumine eu e você. Antes da gente pensar no próximo, precisamos pensar em nós. Precisamos refletir naquilo que Deus está limpando dentro de nós. Porque mais do que limpar comportamento, Deus quer limpar sujeira de dentro. Não adianta você parar de beber, fumar, parar de fazer coisas do lado de fora e você continuar sendo um invejoso, você continuar descontente, você continuar se comparando, você continuar desejando a mulher do outro, você continuar desejando a realidade do outro, você continuar descontente com aquilo que Deus já te deu. Não adianta, Deus precisa de dentro para fora. Deus precisa transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Então, quando a gente é impactado pela luz, nós precisamos permitir isso. Isso é opcional, pessoal. Opcional. A luz vai bater, você pode escolher fechar ou abrir. Você pode escolher terceirizar ou se responsabilizar. E aí, quando a gente se responsabiliza, quando a gente enfrenta a nossa sujeira, só assim Deus pode falar, ok, agora eu posso entrar.
Porque enquanto você não se vê sujo, como é que eu vou limpar? Então, como que a gente alcança esse lugar, eu e você, diariamente, porque nós podemos esquecer, né, que um dia fomos pobres, né? Você já ouviu aquela história lá do jogador de futebol lá, ou qualquer pessoa que não morava na favela depois que era rico, se tornou rico, esqueceu da favela, esqueceu da pobreza? Espiritualmente, muitas vezes isso pode acontecer também. A gente começa bem, e aí Deus começa a mover, fruto começa a ser produzido em nós, a gente começa a agir na autoridade de Jesus, e aquilo, se a gente não trabalha o nosso ego, o nosso orgulho, começa a entrar no nosso coração de uma forma errada, a gente esquece da nossa condição original. E aí isso é muito perigoso. Então precisamos constantemente ser lembrados da nossa condição, para que a gente, sendo revelado a nossa condição, nós continuemos vendo Jesus como nosso Salvador. E aí, como que a gente pode medir se eu e você estamos alimentando essa compreensão de pobreza espiritual? É se constantemente nós estamos repetindo para nós aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos 7:24, que é: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará dessa realidade que é humana, insaciável? Quem vai me libertar desses padrões internos que lutam contra o espírito? Quem vai me libertar dessa realidade onde as pessoas estão comendo umas às outras, derrubando umas às outras por conta de um ego, por conta de dinheiro, por conta de prazer? Quem vai me libertar de mim mesmo? Quando a gente está nessas lutas internas de coisas que você fala: meu Deus, como eu posso pensar nisso? Meu Deus, como eu posso ter condições de fazer algo tão sujo, tão feio? Quem vai nos libertar? Então, o apóstolo Paulo, ele começa, a gente vem falando, o pastor Pedro vem pregando nos últimos domingos sobre a eternidade. Então, como saber se nós estamos produzindo, se nós estamos permitindo o Espírito produzir em nós essa pobreza espiritual? É quando a gente começa a desejar as coisas que não são dessa terra, quando a gente começa a compreender que aqui não tem solução. Não importa o quanto que a gente faça, não importa o quanto de amigos você tenha, não importa o quanto de diplomas você tenha, não importa para onde você vai, aonde você mora, aqui essa condição não resolve aqui. Então Deus começa a revelar o céu e você começa a desejar a eternidade. E aí você compara a eternidade com aqui, você fala: Deus, eu quero estar aí com você. É isso que Paulo fala. Então, conforme Deus vai revelando o nosso estado de pobreza, e Ele vai preenchendo em nós, Ele vai nos preenchendo com coisas que têm a ver com o céu, com a eternidade. Então a gente vai automaticamente sendo impactados pela eternidade, e a gente começa então a desejar a eternidade mais do que as coisas que são terrenas. É isso que começa a ser produzido em nós, quando nós temos essa consciência de pobreza, de miséria espiritual. E aí, diante disso, qual que é a nossa esperança, então? Porque é uma notícia ruim que traz uma notícia boa. Isso é boa nova. O Evangelho é boa notícia. Mas para a notícia ser boa, nós precisamos entender que a nossa condição é má. Enquanto a gente acha que a nossa condição é boa, não tem como o Evangelho ser uma boa notícia. Porque o Evangelho ele vai totalmente contra os padrões do que hoje o ser humano diz que é bom. Que é riqueza, a gente já falou sobre isso. Então, para a gente entender o Evangelho como algo bom, como uma boa notícia, aquilo que é ruim precisa ser revelado. E aí, para aqueles que foram revelados, para aqueles que o Espírito está revelando agora, Deus tem uma promessa, que é vida eterna. A gente, esse estado de pobreza é momentânea. Porque logo seremos ricos, seremos 100% preenchidos, sem mais luta, sem mais angústia, quando encontrarmos nosso Senhor Jesus nos ares, e quando estivermos finalmente, com a conta da nossa alma fechada, que enquanto estivermos vivendo com o nosso Mestre na eternidade. E enquanto vivemos aqui, o Espírito Santo está falando para mim,
e para você aquilo que ele falou para o apóstolo Paulo, dizendo: meu filho, minha filha, João, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a gente acha que a gente é forte, se a gente acha que a gente é autossuficiente, nós não entendemos a graça. Corremos esse risco. A condição de pobreza, de fraqueza, nos faz depender da graça. E é nesse lugar que Deus opera. Deus não opera na autossuficiência. Deus não opera na nossa compreensão humana de ser forte, de ser não dependente, independente. Deus opera na nossa dependência dele. Deus opera na nossa fraqueza. Por quê? Portanto, Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente em quem? Em minhas fraquezas. Olha que coisa, olha que paradoxo. É uma condição que é ruim, necessária e gloriosa. A condição da nossa fraqueza. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Glória a Deus. Glória a Deus por esse paradoxo, porque senão a gente seria autossuficiente. Então, você quer buscar a felicidade? Você quer buscar o real prazer? Você quer buscar ser contente? Busque a luz. Busque Deus. Se vulnerabilize. Confesse a sujeira da sua alma. Confesse os buracos da sua alma. Confesse as coisas mais íntimas do seu coração, porque em confessando aquilo que tem de mal, de pobre, de sujo no seu coração, a graça vai superabundar. E aí a graça realmente vai fazer sentido. E aí você vai cair de joelhos em gratidão. E aí quando a gente cai de joelhos em gratidão, a gente consegue dizer que o Senhor é o meu pastor e não tem nada vai me fazer falta, eu não tenho falta de mais nada, porque eu alcancei o perdão, eu alcancei a graça, eu alcancei o céu. Que essa verdade cresça em nossos corações. É a minha oração pessoal. E é a minha oração para cada um de você que está ouvindo, para que a gente se encontre nesse estado de pobreza, para que Cristo seja a nossa riqueza. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.